Ele era só mais um rosto comum na multidão. Um garoto calado no fundo da sala, que ninguém notava. Os professores mal sabiam seu nome. Os colegas riam das roupas velhas que ele usava. E em casa, a única coisa que encontrava era silêncio. Nada nele chamava a atenção. Nem suas notas, nem seu jeito de andar. Mas o que ninguém via era o que acontecia dentro dele. Ele ouvia tudo. Cada palavra, cada risada, cada desprezo. Tudo gravado como uma cicatriz invisível. Aos olhos do mundo, ele não era nada. Mas por dentro, ele carregava uma raiva silenciosa. Não aquela raiva que destrói, mas aquela que constrói. Aquela que diz: um dia, vocês ainda vão me ver. Era só isso que ele repetia, enquanto caminhava sozinho da escola para casa todos os dias, com o fone no ouvido e a cabeça cheia de sonhos. Sonhos que ninguém conhecia, mas que queimavam como fogo dentro dele. Você já se sentiu assim? Ignorado, subestimado, como se o mundo tivesse decidido que você não vale a pena? Já teve que engolir o choro só para ninguém ver sua fraqueza? Porque foi exatamente isso que ele fez. Engoliu cada lágrima. Cada humilhação virou um tijolo na muralha que ele começou a construir dentro de si. E por mais que o mundo gritasse: você não é capaz, ele ouvia outra voz, baixa, fraca, mas persistente. Continua. Não era sobre provar nada para ninguém. Era sobre sobreviver. Era sobre se tornar alguém que não dependesse de aplausos, que não precisasse ser visto para saber que tem valor. Ele não queria ser herói, só queria parar de sentir dor. Mas o que ele não sabia é que essa dor seria o início da sua transformação. E é agora que tudo começa a mudar. Porque o garoto ignorado, desacreditado, aquele que ninguém escolhia nem para o time da escola, vai começar uma jornada de crescimento, superação e propósito. Uma jornada que vai inspirar não só você, mas milhares de pessoas. Então não sai daí, porque nos próximos minutos você vai ver como a dor se transformou em força, como o desprezo virou combustível e como aquele menino invisível acabou deixando sua marca no mundo. E talvez, só talvez, essa história seja tudo o que você precisa ouvir hoje. Ninguém realmente presta atenção nos quietos, nos que não reclamam, nos que preferem guardar tudo para si. Mas são justamente esses que carregam o peso mais insuportável. O garoto dessa história era exatamente assim. Ele sorria pouco, falava menos ainda, mas sentia tudo. Cada comentário maldoso parecia um soco no estômago. Quando riam dele pelos corredores, ele não reagia, mas por dentro se partia em 1000 pedaços. E o pior era ter que fingir que estava tudo bem, porque quem é calado demais acaba virando invisível. E ser invisível dói. Dói quando você precisa de ajuda e ninguém percebe. Dói quando você some por dias e ninguém sente falta. É uma dor que não grita, mas consome. Que não chama atenção, mas afoga aos poucos. Na escola ele era aquele que os outros usavam para fazer piada. Ah, deixa ele é assim mesmo, diziam, mas ninguém se perguntava por quê. Ninguém queria saber o que acontecia fora dali, quando ele chegava em casa e não tinha abraço, não tinha apoio, não tinha voz dizendo: tá tudo bem, eu tô com você. Era só um quarto escuro, um celular barato e pensamentos barulhentos demais para um coração tão jovem. E o tempo foi passando, sem que nada mudasse. As pessoas ao redor seguiam suas vidas, rindo, se divertindo, crescendo, enquanto ele aprendia a se acostumar com a dor. Até que um dia ele cansou. Cansou de ser o alvo. Cansou de se encolher para caber num mundo que não deixava espaço para ele existir. Foi nesse momento que tudo começou a mudar. Não por fora, mas por dentro. Ele decidiu que não ia mais aceitar aquele papel de figurante da própria vida. Que se o mundo não queria escutá-lo, então ele falaria com ações. E mesmo sem saber exatamente como, deu o primeiro passo. Decidiu que todo dia ia fazer uma pequena coisa por si mesmo. Não pelos outros. Não para impressionar, mas para se reconstruir. Começou a escrever num caderno tudo o que sentia. Depois começou a pesquisar sobre como controlar as emoções. Descobriu que não estava sozinho,
que tinha gente passando por coisas piores e conseguindo dar a volta por cima. Isso acendeu uma faísca. E faíscas, quando não apagadas, viram incêndios. O garoto que ninguém via estava começando a se enxergar. E a partir daqui, ele nunca mais seria o mesmo. Toda grande mudança começa de forma quase imperceptível. Não tem fogos de artifício, não tem plateia aplaudindo. Às vezes, começa com uma simples decisão tomada em silêncio. E foi assim que o garoto começou a mudar. Enquanto os colegas saíam para festas e riam pelas redes sociais, ele estava em casa, assistindo vídeos de pessoas que venceram, que superaram situações ainda mais difíceis que a dele. Não era sobre copiar ninguém, era sobre se lembrar todos os dias que era possível. Que mesmo sendo só um garoto com um celular velho e acesso limitado à internet, ele podia aprender. E aprendeu. Começou com vídeos curtos, depois passou a ver palestras, documentários, histórias reais. Absorvia tudo, como uma esponja desesperada por sentido. Pela primeira vez, ele sentiu que tinha uma escolha, e escolheu continuar. Não foi fácil. A solidão ainda estava lá. As vozes do passado também. Mas agora tinha algo novo, um plano, um objetivo, algo que fosse só dele. Ele escreveu numa folha de papel e colou na parede do quarto. Vou mudar minha história. Toda manhã, acordava, olhava aquela frase e respirava fundo. Criou uma rotina simples. Começou a cuidar do corpo, com exercícios básicos mesmo, no chão do quarto. Parou de seguir perfis que o faziam se sentir mal. Passou a seguir gente que ensinava, que inspirava, que provocava a mente. Aquilo virou combustível. A cada dia, uma nova lição. A cada dia, um passo a mais. E por mais que ninguém percebesse a transformação, ele sentia que algo dentro dele estava se organizando, como se finalmente estivesse limpando o caos interno. Mas o ponto de virada real veio quando ele percebeu que podia ajudar outros. Sim, ele, o ignorado, o esquisito, o excluído. Começou a comentar em grupos online, a dar conselhos simples para quem passava pelo mesmo. A resposta? Pessoas agradecendo. Gente dizendo que se sentia melhor só por saber que alguém entendia. Aquilo foi um choque, e pela primeira vez ele sentiu que tinha voz. E não parou mais. Criou uma página anônima nas redes. Começou a compartilhar trechos dos vídeos que via, frases que escrevia. Pouco a pouco, sua dor virou ponte. Sua fraqueza virou força. E sem que percebesse, ele já não era mais o mesmo. O menino que todos ignoravam estava começando a ser ouvido. Disciplina não nasce com a gente. Ela é forjada na dor, na repetição, no compromisso silencioso com algo maior. O garoto entendeu isso cedo. Quando percebeu que só tinha a si mesmo, decidiu que seria o melhor ele mesmo que podia ser. Enquanto os outros riam dele, ele treinava. Enquanto zombavam do seu silêncio, ele estudava. Montou uma rotina de ferro. Acordava cedo, fazia exercícios, lia todo dia, escrevia seus pensamentos e organizava sua mente. Ele sabia que ninguém viria salvá-lo. Então se salvou. Não de uma vez, mas um pouco por dia. Começou a se alimentar melhor, a dormir no horário, a colocar metas pequenas e alcançáveis. E com o tempo, percebeu que algo dentro dele estava diferente. Ele já não precisava de validação, só precisava continuar. As mudanças externas vieram devagar, mas firmes. O corpo começou a responder. A postura mudou. O olhar ficou mais firme. Ele já não se arrastava pelos corredores. Agora andava com propósito. E aos poucos, quem zombava dele começou a estranhar. Você tá diferente, hein? Diziam. Mas ele só sorria. Não era sobre mostrar, era sobre ser. A disciplina estava moldando quem ele sempre quis ser, mas nunca teve coragem. E o mais bonito é que ele ainda não tinha conquistado nada material, mas já tinha algo que valia muito mais: autocontrole. E isso, meu amigo, é o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. Quando você domina sua mente, ninguém mais te domina. Quando você se compromete com sua evolução, ninguém pode te parar. E quanto mais ele se fortalecia, mais sentia que precisava multiplicar aquilo. Começou a reunir crianças da comunidade.
Usava o pouco que sabia para ensinar. Dava aulas de graça sobre como usar o celular para aprender. Falava sobre hábitos, mentalidade, foco. No início, ninguém dava bola. Mas bastou um aluno se interessar para ele continuar. A sementinha estava plantada. E ele sabia. Quando você ensina, você aprende 2 vezes. Aquilo virou missão. Ele já não treinava só por ele. Já não estudava só por ele. Fazia tudo com um propósito maior. A disciplina dele virou exemplo. E o menino invisível, agora, começava a ser espelho. O que muita gente não entende é que as maiores vitórias acontecem longe dos holofotes. Enquanto o mundo seguia sem notar aquele garoto, ele estava construindo algo que ninguém via. Cada leitura no silêncio do quarto era um tijolo. Cada treino suado era mais um alicerce. Cada vídeo postado anonimamente era um passo na direção do que ele acreditava ser possível. E foi nesse anonimato que ele se fortaleceu. Sem aplausos, sem curtidas, sem reconhecimento. Só ele e a certeza de que estava plantando algo grande. Ele entendeu cedo que o impossível não acontece por mágica, acontece por insistência. É o que você faz quando ninguém está olhando que define o que vai acontecer quando todos estiverem. E ele continuou, mesmo cansado, mesmo desacreditado. Os frutos começaram a surgir de forma tímida. Um comentário positivo aqui, um compartilhamento ali, uma mensagem dizendo: "Isso me ajudou." Parecia pouco, mas para quem foi ignorado a vida inteira, aquilo era tudo. Um dos vídeos que ele postou viralizou. Milhares de visualizações em questão de dias. Pessoas começaram a se interessar pela mensagem. Começaram a seguir, a perguntar, a convidar. Aquela voz que antes era sufocada, agora estava sendo ouvida no mundo inteiro. Mas ele não deixou isso subir a cabeça. Continuou com os mesmos hábitos, a mesma rotina, a mesma humildade. Porque sabia que o sucesso real não é medido em números, mas em propósito. E o propósito dele era claro: transformar dor em inspiração. A página cresceu, os convites aumentaram. Foi chamado para palestrar, foi entrevistado, começou a aparecer em matérias, portais de notícia, podcasts. Gente importante agora dizia: essa história precisa ser contada. Mas para ele, nada era mais importante do que voltar àquelas escolas onde antes era só mais um. Entrava pelas mesmas portas que já haviam se fechado para ele um dia, agora aplaudido. E o mais impactante não era o reconhecimento, mas o brilho nos olhos dos alunos ao ouvirem: eu também fui ignorado, eu também já chorei escondido, mas eu não desisti, e você também não precisa desistir. O menino que todos desprezaram agora era a prova viva de que o impossível acontece, mas só para quem insiste em silêncio. O sucesso verdadeiro não grita. Ele não precisa esfregar nada na cara de ninguém. Ele só chega silencioso e mostra, com fatos, o que antes parecia impossível. E foi assim que aquele garoto respondeu a tudo que sofreu. Sem brigar, sem se vingar, sem tentar provar nada para ninguém. Ele simplesmente cresceu. Cresceu tanto que o mundo foi obrigado a olhar. E quando olharam, já era tarde demais para ignorar. Ele já era referência, já inspirava, já era a prova viva de que a vitória mais bonita é aquela construída enquanto todos estão ocupados duvidando de você. Porque não existe nada mais poderoso do que um fracassado que decidiu não parar. Ele transformou as palavras cruéis em combustível, as piadas em motivação, o desprezo em força. E quando voltou à escola, aquele lugar onde foi apagado por tanto tempo, não precisava dizer muita coisa. Só caminhou pelos corredores de cabeça erguida. Alguns professores mal o reconheceram. Os colegas emudeceram. Era como se o tempo tivesse parado por um instante. E aí ele falou. Não com arrogância, não com superioridade, mas com verdade. "Lembra de mim?" perguntou. E naquele momento, o silêncio da sala foi quebrado por um choque de realidade. Porque todos ali perceberam o que tinha acontecido. O garoto que ninguém escolhia, agora era escolhido para inspirar, para ensinar, para mudar vidas. E não era por vingança, era por justiça, por respeito. Por todos os que ainda são calados todos os dias. Hoje ele não precisa provar mais nada.
mas ainda continua. Porque entendeu que sua missão vai muito além de vencer. Ele precisa ser ponte, farol, caminho para outros como ele. Por isso segue escrevendo, palestrando, ensinando, porque se um garoto ignorado conseguiu, qualquer um pode conseguir. O segredo? Nunca deixar que os rótulos definam quem você é. Nunca deixar que o silêncio dos outros seja maior que a sua voz interna. O sucesso não é sobre ser famoso, é sobre ser útil. E ele descobriu isso na dor. Hoje, ele dorme em paz. Não porque o mundo finalmente o reconheceu, mas porque ele reconheceu a si mesmo. E isso, ninguém nunca mais vai tirar dele. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa história falou com você. Talvez você também já tenha se sentido invisível. Talvez esteja passando exatamente pelo que esse garoto viveu. Zombado, desacreditado, ignorado. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem. Porque o que define o seu destino não é o que dizem de você. É o que você escolhe fazer com isso. Essa dor que você sente agora pode ser o início da sua transformação. Pode ser a faísca que acende o fogo. A mesma dor que hoje parece te quebrar. Amanhã pode te construir. Mas para isso, você precisa decidir. Decidir que vai continuar, mesmo sem apoio. Que vai treinar, estudar, crescer, mesmo quando ninguém estiver vendo. Porque o mundo pode até tentar te calar. Mas se você não desistir, ele vai ter que te ouvir. E quando esse dia chegar, você vai estar pronto. Pronto para ser tudo aquilo que disseram que você nunca seria. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com essa história? Vai fechar esse vídeo e seguir a vida como se nada tivesse mudado? Ou vai usar isso como um ponto de virada? Vai continuar esperando ser notado ou vai começar a construir no silêncio a sua própria revolução? Se essa história te tocou, se te fez refletir, então compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um irmão, um colega de classe, alguém que esteja prestes a desistir. Porque às vezes, tudo o que a pessoa precisa é de um lembrete. Você tem valor. Você tem poder. E a sua história ainda está sendo escrita. Então, se essa mensagem fez sentido para você, já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Porque aqui, toda semana, você vai encontrar histórias que despertam, provocam, inspiram. E lembra, você não está sozinho. Tem uma galera aqui torcendo pela sua vitória, mesmo que você ainda não veja. E se ninguém nunca te disse isso, deixa eu ser o primeiro. Você é capaz. Você tem tudo o que precisa. Agora só falta acreditar. Então vai, começa hoje. Porque quem decide não desistir, uma hora vence.